Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Está se formando, conforme vão passando os anos, uma casta. O país está estabelecendo, através dos evangélicos e, sobretudo, da representação deles no Congresso Nacional, esse país está estabelecendo uma casta. Você sabe que agora pastor evangélico não paga mais nem PVA para comprar um carro e eles querem mais. Na verdade, há uma ofensiva da poderosa bancada da Bíblia na Câmara dos Deputados e, em grande medida, no Congresso, no Senado Federal, que tentam tirar todo e qualquer imposto. Então o pastor vai numa loja de material de construção, ele não paga mais o ICMS nem o IPI, não paga IPVA, não paga ISS, não paga mais nada, não paga imposto de renda. Criou-se uma casta e esse problema que o presidente Lula está tentando resolver está colocando os evangélicos em pé de guerra contra o atual governo. Há poucos dias, o Edir Macedo veio a público com um discurso absolutamente sem noção, inacreditável, de que o Lula seria seu devedor porque ele orou para o Lula quando ele teve câncer. Note-se bem, é a primeira vez que se viu um religioso, ou um pseudo-religioso, suposto religioso, cobrar por ter orado por alguém, cobrar oração que fez por alguém. Edir Macedo não é bispo, não é coisa nenhuma, é só um empresário que descobriu uma fórmula mágica de enriquecer muito e facilmente. A mágica foi basicamente encher o Congresso Nacional de deputados pastores, de deputados ligados à Igreja Universal e a outras também, para conseguirem ficar acima da lei. Então hoje no Brasil os evangélicos representam uma casta como a dos grandes empresários, como a dos banqueiros, como a dos militares, uma das forças deste país. E na verdade os evangélicos eles têm até mais força que outros setores da economia, outros setores desse país, porque na verdade eles têm o apoio de dezenas e dezenas de milhões de pobres coitados que se deixam enganar, que doam parte dos seus salários, que chegam a doar a própria casa, o próprio carro, que chegam a dar para gente, como Edir Macedo, tudo que ele quer, tudo que ele exige daqueles que seriam o seu rebanho. Então aqui nós chegamos a um ponto em que o atual presidente da República, o Lula, está trabalhando para diminuir a dependência dos evangélicos no Congresso. O que é que o Lula fez? Ele diz que não negocia com Edir Macedo, com Malafaia, com ninguém. Ele vai conversar com partidos da tal bancada da Bíblia, mas não como bancada da Bíblia, porque essa bancada da Bíblia, como a do boi, como a da bala, ela tem vários partidos que atuam nesse setor. Então o Lula não vai conversar com bancada de Bíblia, ele vai conversar com cada partido. Por exemplo, o Republicanos, que é o partido da Universal, ele vai conversar com republicanos, mas daí não vai ter contato com os donos de igrejas como Malafaia e Edir Macedo.
E, na verdade, esse desabafo do Edir Macedo, dizendo que o Lula nunca lhe deu nada e lhe deve porque ele orou pelo atual presidente da República quando ele teve câncer, tudo isso demonstra um inconformismo dessas empresas evangélicas, não é? Falam em igrejas, eu digo que são empresas evangélicas que não representam todos os evangélicos. Evidentemente há sim, e eu conheço igrejas, né? Porque dentro do movimento evangélico no Brasil há várias igrejas. Há igrejas que são sérias, há algumas inclusive que nem aceitam dinheiro, né? Isso é conhecido, mas são as menores, são as que têm menos força. As poderosas igrejas, com todas as aspas possíveis, evangélicas, são grandes empresas com bancada de deputados, com forte apoio no Congresso Nacional, Câmara, Senado, e durante o governo Bolsonaro eles foram extremamente favorecidos, inclusive de forma a não pagarem mais imposto, a serem cidadãos de primeira classe, e isso sob a desculpa de dar às igrejas que a benesse costuma acontecer também para o pastor. Então o pastor quer comprar um carro 0 quilômetro, ele vai lá, e isso que eles estão querendo agora, estão tentando aprovar agora. Ele quer comprar um carro 0 quilômetro, ele vai lá, sou pastor. Então tira IPI, ICMS, tira todos os impostos de cima. Então vamos ver algumas matérias que mostram como é que isso está funcionando. Note, minha amiga, meu amigo, que essa matéria de agosto do ano passado mostra que na véspera da eleição o Bolsonaro ampliou a isenção de impostos a pastores em meio à campanha que mirava evangélicos. A Receita decidiu naquela época adotar interpretação da legislação que, na prática, ampliava o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos pastores. E muito mais, não é? Essa matéria, aqui você vê a alegria, a festa dessa gente, todos eles rindo da nação brasileira, porque realmente eles, os pastores, exaltavam a candidatura do Bolsonaro e ele retribuía, fazendo com que eles se tornem cada vez mais ricos, porque são empresas que arrecadam fortunas, inclusive de doações dos seus fiéis, o tal dízimo, e não pagam um centavo de imposto. E as dívidas de igrejas com imposto de renda e INSS chegam a 2 bilhões de reais, porque eles estão trabalhando no Congresso para não pagar nada. Então veja, 2 bilhões de reais em impostos em um país nessa situação. Que empresário, que banqueiro consegue fazer isso? Eles conseguem fazer isso porque a classe política tem medo dos evangélicos, porque é um eleitorado, uma parcela da sociedade extremamente vulnerável ao blá 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 desses pseudo-pastores. E o Edir Macedo, assim como Malafaia, Magno Malta e tantos outros, Valdemiro Santiago, tantos outros telepastores, o que é que eles fazem? Eles estão em pé de guerra contra o Lula e recentemente, em vídeo divulgado em suas redes, o Edir Macedo afirmou que o Lula lhe deve por ter rezado por ele quando estava com câncer e diz que o Lula nunca deu nada à igreja, e nunca deu mesmo. O Lula tinha uma boa relação com todas as igrejas, inclusive as evangélicas, quando ele governou, mas nunca houve essa doação de benesses como está acontecendo agora. E o Lula, por conta disso, está enfrentando a desconfiança dos evangélicos. E isso porque ele não está seguindo o caminho do Bolsonaro de favorecê-los com medidas que são injustas com o resto da cidadania. Você imagine se todos nós tivéssemos acesso a, por exemplo, não pagar o IPVA do carro, não pagar ICMS, nem IPI se for comprar material de construção,
roupas, comida, seja lá o que for, eles querem tirar imposto, todos os impostos, para, sobretudo, os cabeças do movimento evangélico, os tais pastores, bispos e assemelhados. E é muito provável que consiga, porque esse projeto já chega à Câmara dos Deputados. Essa proposta dos deputados, essa proposta que amplia a isenção tributária para igrejas, ganha força na Câmara, com adesão inclusive de governistas, alguns governistas não de esquerda, mas governistas que são de direita, que estão na base do governo, porque ninguém tem coragem de peitar os evangélicos. O que acontece? Eles chegam, os pastores, nos cultos e começam a demonizar os políticos que não agem conforme eles querem. Com o aval do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e apoio de partidos da base do Lula, partidos de direita, lógico, a bancada evangélica mobilizou 336 deputados federais em prol da proposta de emenda da Constituição que vai ampliar a imunidade tributária para as igrejas no país. Os evangélicos, que angariaram uma série de benefícios durante a gestão Bolsonaro, querem isenção também em impostos indiretos, aqueles que incidem sobre produtos e serviços, por exemplo. Para especialistas, esse novo modelo vai impactar diretamente na arrecadação dos estados. A imunidade para os templos está prevista na Constituição e o STF entendeu que a isenção se refere a tributos diretos, tais como o IPTU no imóvel da igreja ou IPVA. Lira se comprometeu a pautar essa PEC para que eles não paguem também os impostos indiretos. Então, nós temos aí no país um processo inaceitável que está se formando e que vai tornar esses evangélicos cidadãos superiores ao resto da cidadania, e isso precisa ter um fim. Não é possível que um país com tantas carências, com tantas pessoas passando fome e com tanta iniquidade, dê a um grupo, pela religião que professa, uma primazia que é inaceitável. Veja, por exemplo, que igrejas evangélicas financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e sabem o que aconteceu com essas igrejas até agora? Nada. Cidadãos, empresários, cidadãos comuns, empresários, advogados, médicos, empresas, muitos foram presos e penalizados por terem participado da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023. Mas com as igrejas evangélicas ninguém deu um pio. A notícia veio a público essa semana, não se ouviu falar de um pio contra igrejas que tentaram derrubar a democracia, supostas igrejas, não se trata de igrejas, né? Um grupo religioso que tenta dar um golpe de Estado não é igreja, não é grupo religioso, não é nada, é gente criminosa, são bandidos, são golpistas. Seja como for, o presidente Lula ele está tentando tratar esse assunto de uma outra forma, reduzir esse poder, não significa prejudicar os evangélicos de maneira alguma, mas também não é possível dar só para eles o direito de não pagar mais impostos nesse país e de cometer os desmandos que cometem, não é? Esses evangélicos há alguns meses, talvez um pouco mais de meses, talvez um ano e pouco, uma menina que foi estuprada aos 10 anos de idade foi alvo de evangélicos querendo impedir que um hospital fizesse um aborto em uma criança que engravidou através do estupro, uma criança que não tinha nem estrutura biológica para suportar uma gravidez. Então a situação está piorando cada vez mais, está exacerbando a homofobia, por exemplo, não é? Que está provocando violência ainda nesse país, e espera-se que o ex-presidente Bolsonaro não volte aqui para o Brasil para estimular esse tipo de comportamento. E espera-se que o presidente Lula
tome medidas adequadas para impedir que o Brasil se converta de vez em uma teocracia, porque basta olhar para o resto do mundo, para as teocracias, ou seja, democracias geridas, supostas democracias geridas por religiosos. O que se pode ver no mundo inteiro é que isso dá problema, isso gera guerra, isso gera divisão, e aqui no Brasil isso já começou, a divisão inclusive religiosa. Religiões afro, por exemplo, têm sido atacadas com violência extrema, por indução de grupos evangélicos. Repito, não são todos os evangélicos que cometem esse tipo de abuso, mas grande parte deles, principalmente as mais poderosas igrejas, é que estão realmente liderando esse movimento nefasto no nosso país. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.